Capítulo 1246. O lobo demoníaco negro que estava atacando Reinet Tainiker pareceu sentir alguma coisa. Ele diminuiu a velocidade e se virou para olhar o espectro que acabara de aparecer. Suas pupilas, que ocupavam 2/3 de seus olhos, dilataram-se repentinamente, como se ele sentisse o cheiro de uma aura familiar, mas perigosa. Num piscar de olhos, o espectro ergueu os braços. O poder dos desejos na área circundante diminuiu rapidamente a um ritmo acelerado. A divindade começou a retornar, tendo atingido o nível da sequência 4. Abaixo do chão, sob os pés do lobo demoníaco negro, surgiram braços brancos pálidos e ilusórios. Eles estavam densamente amontoados como uma floresta, agarrando-se às 8 pernas de Kotar, fazendo com que este invocador de milagres se sentisse como se tivesse caído em um silêncio frio e mortal. Ele foi temporariamente incapaz de se libertar. Aproveitando esta oportunidade, Reinet Tainiker, que havia ficado lenta devido aos fios do corpo espiritual controlados, tornou-se ilusória e desapareceu. Nas pupilas negras do lobo demoníaco negro, a loira senhorita mensageira, em um vestido longo escuro e complicado, envolto em videiras, subitamente passou a existir e completou o processo de possessão. As ações do Deus dos Desejos endurecerão instantaneamente, como se tivesse passado de uma criatura viva a uma marionete. Ele tentou influenciar os fios do corpo espiritual de Reinet Tainiker, para resistir à possessão do espectro. No entanto, de vez em quando, ele era interrompido pelos braços brancos pálidos criados pela espectro da morte. Ele não alcançou o sucesso. Klein manteve o laço dos fios do corpo espiritual enquanto levantava lentamente o cajado das estrelas, mirando-o na cortina de veludo preto que se transformara em manto. Então construiu uma cena em sua mente. A escuridão circundante fluiu de repente, como se contivesse um segredo inimaginável. Aos poucos, velas ilusórias acenderam-se em tal ambiente, iluminando uma longa mesa forrada de carne e osso. Nos 2 lados da longa mesa, 3 figuras extremamente borradas seguravam carne e sangue, comendo vorazmente. No segundo seguinte, as 3 figuras viraram a cabeça simultaneamente e lançaram seus olhares para a cortina de veludo preto translúcido. A louca força de sucção emitida pela cortina parou abruptamente enquanto pairava em seu local original. Era como se tivesse esquecido momentaneamente quem era, de que lado estava e o que deveria fazer. Banquete da traição. Banquete da traição, a magia dos contos de fadas. A magia dos contos de fadas que Klein acabara de usar era o banquete da traição que se originou da eremita Ketoa. Seu efeito era despertar temporariamente os itens nas mãos do alvo ou imbuí-los de inteligência, permitindo-lhes realizar traições. Este era um poder Beyonder da sequência 4, então não poderia ser usado sob as restrições do poder dos desejos. Ao mesmo tempo, como o feitiço emulado do cajado das estrelas estava faltando em comparação com o feitiço original, bem como o fato de que ele não abrigava nenhuma má intenção em relação ao lobo demoníaco negro, a cortina parecia apenas perdida e não atacou fervorosamente seu mestre. E no momento em que Klein se livrou da influência da cortina, ele imediatamente estalou os dedos, deixando as chamas escarlates afogá-lo. Em um instante, apareceu em chamas ao lado do lobo demoníaco negro usando uma meia cartola e um longo casaco preto. A chama escarlate subiu, transformando-se em uma chama ardente que lhe permitiu saltar facilmente. Ele arqueou ligeiramente as costas e ergueu o cajado das estrelas enquanto corria em direção ao imponente lobo demoníaco. Tap, tap, tap. Klein correu cada vez mais rápido, como se estivesse se transformando em uma forte rajada de vento. A resposta do lobo demoníaco negro,
que mal conseguiu levantar suas duas garras dianteiras, era justamente usar essas garras. Pá! Pá! Klein acenou com seu cajado preto para a esquerda e para a direita, acertando com precisão as duas garras dianteiras de Kotar, fazendo-as parar momentaneamente. Ao mesmo tempo, ele se agachou e deslizou sob as duas garras dianteiras do lobo demoníaco negro. Em meio aos ventos uivantes, Klein virou-se no ar e avançou para cima com o cajado das estrelas. Com um toque, o cajado preto incrustado com pedras preciosas perfurou a pele escura e curta, penetrando profundamente no corpo do lobo demoníaco negro. Um corte ridículo se abriu. Swoosh! Sangue negro profundo com toques vermelhos jorrou como uma inundação, espalhando uma substância com fortes propriedades corrosivas que pertencia a uma criatura mítica. Mas naquele momento, o impulso de Klein o fez voar sob o lobo demoníaco negro. Ele estava se preparando para lançar sua segunda rodada de ataques. De repente, ouviu um rugido intermitente. Isto era da possessão do espectro. Devido à dificuldade de movimento, o que lobo demoníaco negro Kotar quis dizer foi: Leo, Di, Ho. O olhar de Klein congelou quando o sorriso zombeteiro do lobo demoníaco negro apareceu em sua mente. Ele não era o único que poderia despertar os poderes divinos restantes. Ele poderia fazer isso, mas lobo demoníaco negro Kotar também poderia. Mesmo que este invocador de milagres não soubesse que o anjo do vento, Leodero, já havia se tornado o senhor das tempestades, ele naturalmente sabia o que fazer graças à demonstração anterior de Klein. Quem não saberia fazer uma simples imitação? Estrondo, estrondo, estrondo. Relâmpagos branco-prateados caíram como água jorrando de um cano de água. Choveram sobre as ruínas do antigo castelo, afogando completamente todos os presentes. Klein não conseguiu reagir a tempo. Depois de ouvir a primeira metade da palavra, ele já havia usado os poderes de palhaço para torcer seu corpo com força. Com um golpe de pé direito, ele retornou abaixo o corpo do lobo demoníaco negro. Quanto a Reinette Tainiker, ela pulou na moeda de ouro em seu bolso. Imediatamente depois disso, Klein se ajoelhou e inseriu o cajado das estrelas no chão. Estrondo! 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 A vasta tempestade destruiu tudo em seu caminho. No momento em que a terrível floresta de relâmpagos se dissipou, o antigo castelo que pertencia ao lobo demoníaco negro não poderia nem ser considerado uma ruína. Não havia nenhum vestígio, deixando apenas uma cratera carbonizada. Dentro do poço profundo, figuras de papel explodiram e foram reduzidas a cinzas. Sem fazer barulho, um pedaço de terra que brilhava com o brilho do vidro colorido do arco-íris amoleceu. A mão queimada de Klein se estendeu. Com o lobo demoníaco negro sofrendo o peso do dano, ele usou substitutos de estatueta de papel e fuga pela terra para sobreviver. Ele podia sentir levemente o aroma de carne assada exalando de seu corpo. Depois de retornar ao solo, Klein, esfarrapado, virou o olhar e observou a situação do campo de batalha. Os restos do cadáver do lobo demoníaco negro estavam espalhados por toda parte. Sua carne estava carbonizada e sem vida. A cortina estava enrolada em uma bola, tendo caído na borda da cratera profunda, imóvel. O poder dos desejos foi completamente eliminado e a divindade retornou a esta região. A espectro que tinha ligação com a morte artificial foi destruída. Se fosse qualquer outro Beyonder, eles provavelmente pensariam que o lobo demoníaco negro havia escolhido um resultado de destruição mútua, mas como um semideus do caminho do vidente, e tendo desfrutado dos benefícios de um invocador de milagres antes, algo mais surgiu na mente de Klein. O que é um milagre? Um milagre é ser ressuscitado dos mortos.
Quando o lobo demoníaco negro viu que a situação não estava boa, não hesitou em invocar o castigo divino na tentativa de matar todos. Então, poderia reviver em algum lugar próximo. Quase usei meu último reavivamento. Com relação a tais assuntos, Klein tinha um certo plano de contingência. Ele imediatamente usou um amuleto gravado com os padrões do louco e o usou como um substituto para orar ao Senhor louco na frente da senhorita mensageira. Então, usou a convocação do castelo de Sefira que ainda não havia desaparecido para entrar no mundo acima da névoa cinza com um pensamento. Ele então confiou na verdadeira visão da luz de oração para inspecionar os arredores em busca do ressuscitado lobo demoníaco negro. Nesse momento, Reinet Tainiker deixou a moeda de ouro no bolso de Klein e apareceu ao lado da cortina que estava enrolada em forma de bola. A voz dela era ligeiramente etérea quando disse: "Tem uma característica de Beyonder do Invocador de Milagres." Uma característica de Beyonder do Invocador de Milagres? Isso mesmo. O lobo demoníaco negro possui uma das 6 características de Beyonder do Invocador de Milagres sob a premissa de que todos os atendentes dos mistérios estão contabilizados. Em circunstâncias normais, a característica de Beyonder do atendente de mistérios restante também tem um conjunto de características de Beyonder do Invocador de Milagres. Enquanto a senhorita mensageira falava, a intuição espiritual de Klein também percebeu isso. Depois de confirmar o julgamento dela, ele o conectou à resposta de Willception. Deveria haver um total de 9 características de Beyonder do Invocador de Milagres, mas sob a premissa de que o atendente dos mistérios tem todas as sequências preenchidas. As 3 sequências 1 definitivamente ocupariam cada uma das características da sequência 2. As 6 características restantes do Invocador de Milagres pertencem a Zaratul, Antigonos, a Lâmpada Mágica dos Desejos, Teatro com Cortinas que Nunca Fecham, O Último Banquete e o Lobo Demoníaco Negro, respectivamente. Ele originalmente esperava obter a característica do Lobo Demoníaco Negro, mas não esperava que a cortina não só tivesse uma característica da sequência 1, Atendente de Mistérios, mas também uma característica da sequência 2, Invocador de Milagres. Era também aquela que desapareceu. Parece que o motivo do seu desaparecimento também foi por causa da névoa cinza. Mais tarde, foi ejetada. Eu ainda devo procurar o ressuscitado lobo demoníaco negro? Não sei quando o verdadeiro Criador e Amon chegarão. Além disso, já esgotei a maior parte dos meus preparativos. O lobo demoníaco negro ainda está em perfeitas condições. Ele pode fazer um desejo, invocar e criar milagres. Afinal, meu objetivo já foi alcançado. Enquanto seus pensamentos corriam, Klein olhou para cima e disse para a senhorita mensageira: "Vou guardar esta cortina." Ele desistiu de perseguir o lobo demoníaco negro e decidiu controlar a cortina enquanto ela ainda estava fraca. Reinet Tainiker acenou ligeiramente e virou sua cabeça, lançando seu olhar para os restos carbonizados do lobo demoníaco negro. Os restos mortais emitiram imediatamente um brilho fraco, transformando-se em coelhos brancos ou em cabras. Eles eram do tipo que pareciam saborosos. Reticências. Em uma área escondida próxima, o lobo demoníaco negro, escuro e de pelo curto, rapidamente tomou forma. Ele desistiu de seu cadáver original e imediatamente fez um desejo e o atendeu. Ele se teletransportou para um local distante e depois fugiu sem olhar para trás. Este deus dos desejos nem sequer considerou a perda da cortina. Ele não escolheu reviver onde morreu, porque ele esperava usar a cortina para atrasar o sujeito que era relacionado com a meia-noite. Isso o deu bastante tempo para escapar. Como sobreviveu desde a segunda época até agora, ele seguiu seus verdadeiros sentimentos, covardia.
Ele recusou-se a ser ganancioso quando a situação não permitia. Com um flash, o lobo demoníaco com um tufo de cabelo grisalho na testa desapareceu na escuridão. Reticências. Klein não impediu a senhorita mensageira de desabafar a raiva. Ao se aproximar da cortina, ele suspirou interiormente. Um anjo é realmente difícil de matar. Isto é especialmente verdade para o caminho do vidente. Quando esse pensamento passou por sua mente, e quando estava prestes a arrastar seu passado para fora para pegar a cortina, ele de repente sentiu uma aura familiar descer. Essa aura era escura, suja e cheia de degeneração. Imediatamente o fez pensar no verdadeiro Criador. A cortina subitamente flutuou e se transformou em uma capa. Dentro do manto, a escuridão se transformou em um redemoinho enquanto zumbia. Mistérios. Ponto.